A história começa mostrando um abismo profundo, que se manifesta quando a mana do ar chega a um nível crítico, fazendo com que abra um portal para os Voids, o mundo dos demônios. E quando mais fundo ele chega, mais poderosos monstros surgem. Certo dia em uma cidade, manifestou um Abyss com profundidade de 12. O portal era tão profundo que fez beats conhecidos como Lords aparecerem. Então é mostrado um velho preparado para lutar, e seu neto chamado Noel está preocupado com seu avô. O velho leva Noel para um abrigo subterrâneo, pedindo para que ele não saia daquele local, pois ele vai precisar ganhar tempo até a ajuda da capital chegar. O garoto sabe que seu avô está mentindo, porque não tem como saber quando a ajuda vai chegar, percebendo que seu avô vai lutar contra eles sozinho. Mas o velho pede para que Noel confie nele, explicando que ele é o temido Overdead, o demônio indômito. Então ele parte para a batalha. Chegando no local, o Lorde manda os Beats atacarem o velho, enquanto ele enfrenta todos sozinho. Já no abrigo, todos estão bastante preocupados, principalmente o neto do velho. Depois que tudo terminou, ele sai do abrigo à procura do seu avô, o encontrando bastante ferido. O velho, ainda vivo, diz que a idade chega para todos, e que este é o fim do grande Overdead. Ele pergunta para Noel se mesmo depois de ver tudo isso, se ele ainda deseja se tornar um Seeker. O garoto responde que sim, pois deseja trilhar o mesmo caminho que ele. Feliz, o velho pede para que Noel se torne um Seeker que jamais será derrotado. Depois disso, ele fala que sempre vai amar o seu neto, e posteriormente acaba falecendo, deixando Noel bastante triste. O nome daquele velho brabo era Brandon Stoneman. No passado, ele derrotou um Beats de profundidade abissal 13, chamado de Cocytus Prateado, e assim ficou conhecido como Overdead, o mais poderoso de todos os Seekers. Depois de 2 anos, como prometido, Noel se tornou um Seeker. Ele comanda perfeitamente o seu grupo, e nos conta que a pior classe de suporte é conhecida como Eloquente, a sua própria classe. Noel continua explicando que aqueles monstros são vampiros inferiores e não são capazes de usar habilidades mágicas, mas a rainha deles pode se reproduzir sozinha e criar vários seres semelhantes ilimitadamente. Um dos vampiros o ataca, mas a maguinha do seu grupo acerta o monstro. Enquanto caminham, um dos seus colegas pergunta por que eles não podem ir direto para a rainha e precisam ficar derrotando esses capangas, pois se a rainha morrer, os monstros produzidos por ela vão parar de se mover. Noel explica que aquela missão é bem difícil para pessoas de rank C como eles, e para aumentar a eficiência da missão, é necessário matar todos os outros antes da rainha, assim aumentando as chances de sucesso. Walter concorda, explicando como Noel é o suporte do grupo, tem a palavra final em todas as estratégias de batalha. Ele continua dizendo que o único motivo por eles terem pegado essa missão de rank B, mesmo sendo rank C, é por causa das habilidades de Noel e sua lábia. Noel explica um pouco sobre sua classe, onde consegue dar buff para o seu grupo apenas recitando palavras. Porém, as suas habilidades de batalha são as piores, e sempre depende de companheiros para sobreviver, e por isso são tratados como tolos por serem a pior classe. Enquanto ele estava explicando, um monstro o ataca, soltando um gás venenoso. Seus amigos percebem que Noel está em apuros, e nesse momento o monstro ataca Tanya. Agora, com Noel impossibilitado de lutar, o seu grupo está impotente sem as habilidades de suporte de Noel. Eles começam a gritar pela ajuda do garoto. Então Noel começa a se lembrar de tudo o que passou com seu avô, recuperando todo o seu espírito de luta. Ele pega uma arma e atira no monstro, e diz que vai mostrar como a classe de Eloquente luta. Então Noel usa um poder que melhora todas as habilidades dos membros da equipe em 25%, e começa a dar ordens para sua equipe enquanto eles lutam, e ao mesmo tempo aumentando a resistência e a mana de sua equipe. Ele pede para que Tanya libere o escudo para os outros dois, e ordena que Lloyd e Walter continuem a atacar. Sua equipe consegue derrotar alguns, mas ao verem que existem vários outros, eles começam a perder a vontade de lutar. Então Noel usa uma habilidade que estabiliza o estado mental e o alvo restaura sua vontade de lutar. Noel ordena que ele vai cuidar dos mais fracos enquanto sua equipe cuida do mais forte, usando uma habilidade que paralisa geral e depois congela eles com sua arma. Ele novamente dá um buff para seus amigos e manda eles terminarem de eliminar a rainha. Seus amigos obedecem suas ordens, eliminando a rainha completamente.
e assim fazendo com que todos os seus outros semelhantes também parem de se mover. E finalmente eles conseguem concluir a missão chamada de Blue e Beyond. Noel se lembra do dia que ele estava chorando por ser designado para a pior classe, pois ele queria ser um guerreiro como seu avô. O velho pede para que ele não chore, explicando que ele é a cara da sua falecida mãe. Mas diferente dela, ele tem talento para ser um Seiki como seu avô. E o fato de ser um eloquente não importa, ele só precisa treinar para que seja o melhor Seiki de todos. De volta ao presente, Noel está confiante que vai se tornar o melhor Seiki que superará até o Overdead, mesmo com a classe mais fraca como a eloquente. Então ele conta um pouco sobre a capital imperial, chamada Etrai. A prosperidade dela se deu graças às mágias engenharias, e nesse império eles fazem várias pesquisas usando os materiais coletados dos Beasts, se tornando a mais importante atividade econômica do império, e os Seikers que lutam contra esses monstros naturalmente se tornaram admirados pelo povo. Ele conta que quando fez 15 anos se qualificou como um Seiker, e se mudou para a capital imperial em busca de companheiros. Noel conta um pouco sobre os seus amigos. Temos o Walter, o guerreiro, Tanya, a curandeira, e Lloyd, o espadachim e líder da equipe. Enquanto comemoram o sucesso da missão, Walter percebe que Noel está muito pensativo e não está se divertindo, perguntando se ele ainda está irritado com o valor do pagamento da missão. Walter fala que ele não deveria se importar tanto com o dinheiro, e que provavelmente isso era o que seu avô diria. Porém, ao se lembrar de uma conversa que teve com seu avô, o que o velho dizia era totalmente diferente. Ele explicava que sem dinheiro, um Seiker nunca poderá fazer nada, e nunca conseguirá chegar ao topo. De volta ao presente, Walter fala que sua ganância vai afetar a reputação de sua equipe, mas Noel pede desculpa ironicamente dizendo que estava errado, e começa a tirar sarro de Walter. Eles começam a discutir, pois Walter acha que o dinheiro é importante para um Seiker. Já Noel pensa o contrário. Os caras estão prestes a brigar, mas o líder da equipe acaba separando a briga. Depois disso, eles compartilham o prêmio entre eles, percebendo que parte do dinheiro ficou para o fundo do grupo, custo de reparo dos equipamentos e a comissão do clã que os contratou. E depois de tirar tudo isso, sobrou apenas 250 mil para cada um. Noel conta que é difícil achar trabalho que paga tanto assim, pois, diferente dos clãs que recebem tarefas do governo, eles são apenas uma equipe de terceirizados. Noel pergunta como está o cofre do grupo. Lloyd conta que depois de hoje, estão com 12,8 milhões de fio, a moeda daquele mundo. Então Noel sugere que eles usem aquele dinheiro para fundar o seu próprio clã. Lloyd fica preocupado com isso, explicando que o governo cobra 20 milhões de fio para começar um clã, mas ele diz que vai cobrir os outros 7,2 milhões de fio, e assim finalmente eles vão ter um clã e não vão ser mais terceirizados. Lloyd ressalta que eles vão precisar de um prédio na capital para servir como base do clã, e o aluguel não vai ser nada barato. Tanya também explica que eles são rank C e não estão preparados para a administração de um clã. Noel fala que eles precisam tentar, pois se vão continuar pensando dessa forma, nunca vão estar preparados para criarem um clã, e vão continuar sendo novatos para sempre. Ele conta que estudou por muito tempo sobre os clãs, e tem todo o conhecimento que precisam, e o que falta é apenas a experiência que só podem adquirir com a prática. Lloyd ainda discordando, explicando que como eles são jovens inexperientes, se o governo não tiver confiança neles, os grandes trabalhos ainda vão ir para os clãs que já existem. Já Noel explica que não é bem assim, pois o Império quer que um grande número de cidadãos se tornem Seikers, e que juventude, beleza e carisma são a base para ter um clã de sucesso. E com um contrato de garoto propaganda, eles conseguem até ganhar um patrocínio. Ou em outras palavras, o Império vai dar dinheiro apenas por ser jovem e ter beleza. Tanya não gosta da ideia de se vender assim. Já o Walter concorda com a ideia de criarem o seu próprio clã, pois ele almeja fama, poder e dinheiro. Como estava 2 contra 1, Noel pergunta qual lado Lloyd vai ficar, explicando que ele vai fundar um clã de qualquer jeito. E se eles não concordarem, Noel vai acabar deixando o grupo, porque ele ainda tem o sonho de se tornar um Seiker ainda maior do que o grande Overdead. Depois de ouvir isso, Lloyd concorda em criar um clã. Tanya vai contra isso, mas ele explica que de qualquer forma, um dia eles teriam que tomar essa decisão. Porém, Lloyd fala para eles esperarem até o dia seguinte, para poderem descansar e esperar que o álcool passe, e assim eles vão para suas casas. No outro dia, Walter sai desesperado até o quarto de Noel, contando que Tanya e Lloyd acabaram traindo eles. E ao reconhecer a letra de Lloyd, Noel descobre que seu parceiro fez péssimos investimentos, que acabaram resultando em dívidas que ele não conseguia mais pagar. E ao se ver sem saída, Lloyd resolveu usar os fundos do grupo para pagar a dívida. E em seguida, ele mais Tanya fugiram de Etrai antes que a verdade viesse à tona. E ao terminar de ler a carta,
Noel começa a rir, deixando Walter sem entender nada, pois afinal os dois acabaram de ser traídos pelos seus companheiros. Nisso, Noel diz que está rindo justamente por esse motivo, pois ao ver o grande Lloyd recorrendo para esse tipo de saída, é de fato algo que faz ele rir muito. Já o Walter ainda leva aquela situação a sério. Então Noel pergunta onde ele achou aquela carta. Nisso, Walter relata que recebeu aquela carta pela manhã, nos alojamentos de Lloyd, e ela teria sido entregue por um senhor. E já nesse momento, Lloyd e Tanya já não estavam mais nesse local, pois já haviam ido embora na noite anterior por volta das 8 horas. E ao ouvir tudo isso, Noel nota que os dois foram embora logo antes dos portões de Etrai fecharem para a noite. Portanto, já passaram mais de 12 horas desde a fuga dos dois, sendo que o plano ideal deles seria manter Noel e Walter sem descobrir a fuga dos dois por mais algumas horas. E ao refletir um pouco mais, Noel diz que eles devem ter o registro de partida, portanto, eles podem perguntar por qual portão eles partiram. E além disso, Noel acredita que eles partiram a pé, já que eles não deixaram nenhuma pista que alugaram algum cavalo. Então, Noel decide alugar alguns cavalos para alcançar eles mais rapidamente. E ao ouvir isso, Walter concorda rapidamente com a ideia, deixando claro que vai surrar Lloyd assim que o ver, pois isso é a única coisa que vai fazê-lo ficar calmo. Nisso, Noel explica que aqueles dois já traíram eles definitivamente. Portanto, o mais provável é que eles vão lutar até a morte. Nisso, Noel pergunta ao Walter se ele realmente vai conseguir derrotar Lloyd e Tanya. E ao se dar conta nisso, Walter fica pensativo. Então Noel lembra que mesmo derrotando os dois, eles não vão conseguir recuperar o dinheiro perdido. Então Walter pergunta se ele vai apenas aceitar aquela situação e não fazer nada. Então Noel o corrige, dizendo que o seu lema é devolver aquela traição 100 vezes pior. Em seguida, Noel pede para Walter se equipar, explicando que ele vai assumir um tipo de função diferente. No caso, Walter atuará como a força bruta do grupo, já Noel será o estrategista do grupo. Dito isso, ele segue até o grupo de orcs, gritando que tem um pedido a fazer a eles. Mas antes ele explica que foi traído pelos seus antigos companheiros, onde eles roubaram o dinheiro do grupo e fugiram sem mais nem menos. E dado todo o contexto, Noel pede para os Seekers encontrar os dois traidores e capturá-los, oferecendo 2 milhões de fios. E ao ouvir isso, Walter pergunta o que ele está querendo fazer. Noel explica que mesmo encontrando os dois, eles não vão poder fazer nada sozinhos. E enquanto aos Seekers, uma equipe chamada Light and Bites decide aceitar a missão, mas pergunta se ele realmente vai pagar os 2 milhões de Fears. Nisso, Noel dá sua palavra que vai pagar na hora. Então Wolf pergunta se ele sabe para onde os alvos foram. Noel diz que não, porém ele informa que Lloyd e Tanya fugiram antes dos portões se fecharem na noite passada. E além disso, de acordo com as evidências, ele acredita que os dois devem estar a pé. E ao ouvir isso, Wolf abre um sorrisão, afirmando que será fácil capturá-los. E nisso, o grupo sai em busca dos seus alvos. Depois disso, um outro Seik vai até eles, dizendo que viu um casal de viajantes quando estava voltando do seu trabalho, e de acordo com o que ele acabou de ouvir, ele tem certeza que é os alvos que Noel está procurando. Nisso, Walter pede para o Seik dizer imediatamente onde ele viu essas pessoas, mas o sujeito pede para que eles paguem por isso. Nisso, Noel se dispõe a dar 1 milhão para ele, pois como o grupo daquele sujeito não é capaz de capturar Lloyd e Tanya, ele se contentará apenas com informações úteis. Mas ao ouvir isso, o Seik explica que tem um grupo de 4 pessoas. Então pede uma quantia de 1,5 milhão para conseguir pagar uma quantia considerável para todos do grupo. Então Noel começa a ameaçar o sujeito, dizendo que vai interromper as negociações por ali caso ele não aceite 1 milhão. Dito isso, ele começa a analisar aquele senhor, acreditando que ele seja um pobre Seik sem dinheiro, e que devido à idade, não pode aceitar muitos trabalhos. E nisso o sujeito se rende aceitando apenas 1 milhão, informando que viu Lloyd e Tanya passando pela estrada de Varley, saindo pelo portão sul, e de acordo com o caminho que estavam indo, ele acredita que a dupla estava indo para o vilarejo de Carmons. E ao ouvir toda a informação, Noel pede para o sujeito reunir o seu grupo e esperar no portão sul. Enquanto ao Walter, Noel pede para que acompanhe aquele senhor, já que por sua vez ele vai cuidar de outra coisa. E ao partirem, Walter pergunta se ele vai realmente lutar até a morte com seus antigos parceiros. Nisso, Noel afirma que sim, explicando que ele sempre teve um plano para caso cada um dos seus companheiros o traíssem. Afinal, as pessoas se perdem no caminho muito facilmente. E quando estava chegando a tarde, Lloyd e Tanya continuam sua fuga, até que de repente eles são descobertos. Nisso, Walter começa a agir pela emoção, ameaçando bater em Lloyd. Porém, Noel pede para ele manter a calma, e diz a Lloyd que ele entendeu a situação dele pela carta. No entanto, ele pergunta o que ele fez com a recompensa dos vampiros inferiores. Então, Lloyd diz que também usou esse dinheiro para pagar uma dívida. Nisso, Noel nota que a história do investimento era apenas uma invenção de Lloyd, pois na verdade ele estava apenas apostando em jogos de azar, e por fim teve que recorrer às finanças do grupo para pagar as dívidas que acumulou.
E além disso, ele também usou o dinheiro que ganhou do Noel para pagar essas apostas. E ao ficar sabendo disso, Walter fica ainda mais irritado, pois afinal eles arriscaram suas vidas por esse dinheiro, para que no fim seja gasto por essa forma tola e egoísta. Enquanto ao Lloyd, ele pede para que seus amigos compreendam a situação, pois ele acredita que todos ficaram apenas com os privilégios, enquanto ele ficou com toda a responsabilidade de liderar o grupo. Mas ao ouvir isso, Noel dá uma bicuda na cara dele e o pressiona contra o chão, ou lembrando que foi o próprio Lloyd que queria ser o líder. E além disso, Noel diz que ele contraiu dívidas com apostas por ser um lixo. E no meio dos chutes, Lloyd implora pelo seu perdão. Porém, Noel afirma que ele precisará levar mais 1000 chutes caso realmente queira o seu perdão. Então Tanya pede para que ele pare com aquilo. Porém, Noel pergunta se ela quer ficar no lugar dele, pois ele é a favor da igualdade de gênero e não vai deixar de bater nela só por ela ser mulher. Então ele usa sua magia para fazer ela revelar a sua traição. E nisso ela revela que também gastou dinheiro com o grupo com apostas. No entanto, ela não pôde gastar muito, já que Lloyd controlava o quanto de dinheiro que ela poderia gastar. E ao voltar ao normal, Tanya começa a reclamar com ele, lembrando que é proibido usar esse tipo de magia para ganho pessoal. Mas ao ouvir isso, Noel diz que ela também não se salva do rigor da lei, pois é uma criminosa que desviou o dinheiro do seu grupo. E além disso, o protagonista lembra que a lei permite a habilidade de controle de mentes, caso seja para fazer criminosos confessarem os seus crimes. No meio disso tudo, o Seeker vai até Noel cobrar o seu dinheiro, então ele manda o velho esperar pelo seu pagamento em silêncio. Percebendo que o velho ainda estava insistente, ele acerta um golpe chamado de concussão cardíaca, onde é tão poderoso que paralisa o alvo por um determinado tempo. E em seguida, um escravagista conhecida como Finojo Bazix aparece por lá amando do próprio Noel, que o descreve como um cara alegre e cruel, no caso um verdadeiro duas caras. E por causa disso, Basílio recebeu o apelido de Palhaço Louco, e ao ver aquele homem estranho, Walter pergunta se esse era o plano dele. Noel confirma e afirma que vai vender Lloyd e Tanya como escravos, para que assim eles possam recuperar o dinheiro que eles perderam. Porém, Basílio faz alguns cálculos e afirma que aqueles dois só valerão 6 milhões de fios. Afinal, a igreja da Santa Cruz está prestes a emitir um decreto de voto de pobreza, e por conta disso, os ricos deverão diminuir os seus luxos individuais. Portanto, gastar demais com escravos certamente irá atrair a ira da igreja. Ao ouvir isso, Noel fica levemente decepcionado e pede para Basílio pelo menos oferecer 10 milhões de fios. Mas no fim, ele aumenta sua oferta para 15 milhões de fios, afirmando que Basílio pode facilmente vendê-los por um preço ainda maior, já que eles são um casal de jovens bonitos. Mas ao ouvir isso, Basílio lembra que as coisas ficaram feias para ele se os dois forem pegos. Porém, Noel afirma que aquele risco é apenas um piquenique para Basílio, pois afinal ele já está acostumado com aquilo há muito tempo. E após finalizar com a venda, Noel vira de costas e se retira, enquanto Tanya implora por misericórdia, lembrando que eles eram companheiros. Porém, Noel a corrige, explicando que companheiros de verdade não apostam com o dinheiro dos outros. Nisso, ela tenta apostar pelo emocional de Walter, já que ele era apaixonado por ela. Porém, ele permanece em silêncio, deixando as coisas tomarem um rumo natural. E após isso, Noel vê o Walter triste, resolvendo pagar uma bebida para ele, se lembrando da outra vez que o viu triste. E para consolar, Noel lembra que ele é um verdadeiro guerreiro, embora seja um pouco burro. E assim ele estende a mão para Walter, afirmando que eles vão conseguir reconstruir a Blueberry do zero, mas para isso eles vão precisar trabalhar juntos. Porém, Walter se recusa a continuar, dizendo que vai deixar de ser um Seeker. E voltando ao presente, Noel se vira de costas e se despede de Walter, enquanto a Walter fica para trás, se lembrando que Tanya era apaixonada por Noel. Já ele, por sua vez, nunca quis uma namorada ou um pilar emocional, pois no caso, o único objetivo de sua vida era ficar cada vez mais forte. Portanto, Walter afirma que de todos do grupo, ele era o único que era realmente especial. Já o Noel está se lamentando por ter voltado à estaca zero. E seguindo seu caminho, ele encontra uma cobra sem pele, notando que ele vai ter que agir como tal, trocando de pele para ganhar escamas ainda mais fortes. E chegamos a mais um final de vídeo. Esse protagonista é poucas ideias. O cara simplesmente não tem compaixão, mas se bem que aqueles dois mereceram. Então, se você quer continuar acompanhando essa história, já se inscreva no canal, pois quando lançar os próximos episódios, eu faço um novo recap desse anime para vocês. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.